Esse vídeo é muito importante para aquelas pessoas que, por alguma razão, tiveram seu processo retornado para o USCIS com uma reavaliação. Na semana passada, a gente teve uma vitória aqui no escritório com uma argumentação jurídica que pode ajudar pessoas nessa situação. Deixa eu explicar exatamente como que aconteceu o caso. O caso em questão é um caso de O1A. Nós fizemos a solicitação de O1A. O beneficiário ele estava nos Estados Unidos, no status F1, que é o status de estudante, e nós aplicamos para o O1A, contudo, sinalizamos que o processamento desse visto seria realizado na via consular. Ou seja, ainda que a elegibilidade fosse adjudicada aqui, dentro dos Estados Unidos, uma vez aprovado, para que essa pessoa fosse considerada no status ON, ela deveria sair dos Estados Unidos, atender uma entrevista no consulado, para então retornar ao país no visto ON. Foi para um caso de um martelinho de ouro. Ele foi aprovado sem RFE, de aprovação direta, deu tudo certo, celebramos juntos. Contudo, num segundo momento, o cliente deixou muito claro que ele não queria sair dos Estados Unidos para atender a entrevista, que deveríamos então fazer o processamento via mudança de status. Bom, o que que acontece? O que que isso implica? Não é possível simplesmente mudar o status sem que a gente reenvie toda a aplicação de um. Então, nesse momento, nós nos preocupamos da imigração questionar mais sobre o processo, reabrir questões, critérios que já haviam sido avaliados. De toda forma, nós reenviamos o caso para a imigração para que fosse então mudado o processamento de processo consular para mudança de status. E deixamos muito claro que o processo ele era idêntico. A única questão que nós gostaríamos de fazer é essa, mudar o processamento. Bom, a imigração nos retornou e questionou, reabriu todos os critérios que já haviam sido aprovados. Eles queriam mais evidências sobre prêmios, publicações, tantos outros que haviam sido já aceitos pelo oficial anterior. E o que nós fizemos? Nós não respondemos essa parte da RFE. A RFE ela constava dois pontos principais. Um era a reabertura dos critérios de O1 e o segundo era com relação à manutenção do status F1. Ou seja, eles queriam avaliar se a pessoa manteve, esse beneficiário manteve o seu status regular durante todo o tempo. Nós retornamos com uma argumentação jurídica que está no próprio manual da USCIS. Se não houve mudança nas partes, não houve uma mudança material do objeto do processo, o novo oficial ele tem que acatar a decisão anterior. Então a gente não mandou mais nenhuma evidência com relação a esses critérios. Nós argumentamos com base na lei. E na parte no que tange a manutenção do status F1, aí sim nós trouxemos todas as evidências pedidas. E o processo foi devidamente aprovado. Por que eu quis trazer esse caso aqui? Esse caso aqui, ele permite, então, uma argumentação de que se foi enviado o processo para um novo crivo da USCIS, por qualquer razão que seja dentro aqui dos Estados Unidos, seja o consulado reenviando para os Estados Unidos, essa argumentação ela pode ser utilizada, como foi no nosso caso, e foi devidamente aceita. Então, essa é uma esperança para as pessoas que, porventura, foram para o consulado e tiveram esse dessabor do processo voltar para o USCIS, para o crivo da USCIS. Mas um outro ponto que esse processo ele nos ajuda a refletir é a importância da gente debruçar na lei, nos procedimentos, nas políticas, na jurisprudência e não simplesmente aceitar aquilo que a imigração nos coloca. Nós, às vezes, quando a gente lida com a imigração dos Estados Unidos, a gente nos coloca numa posição muito de súditos mesmo, de uma posição inferior, e não deveria ser. Eu falo assim, de aceitar tudo que eles nos colocam. E não, nós temos que argumentar, e isso é muito importante na elaboração, nessa troca
com as autoridades imigratórias americanas. Eu realmente espero que esse vídeo possa ser aí uma ponta de esperança para muitos casos. Lembrando que esse não é um aconselhamento para o seu caso específico, cada caso tem que ser avaliado na sua individualidade, mas não podia deixar de trazer aí essa excelente notícia que nós recebemos, num caso atípico, mas que sim, pode aí ser utilizado por tantos outros. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. E para quem não me conhece, eu sou Ana Bárbara, sou advogada de imigração e fundadora da Schaffer Law.